Estamos ao vivo. Então hoje o nosso assunto é um assunto incrível, imperdível. Se você já preparou o chimarrão, o café, se prepare para vir para esse assunto que tem tudo a ver com educação e que é urgente hoje nós falarmos sobre isso, né? Nós trazemos esse tema com todas as particularidades que ele possui. Hoje o nosso assunto, pessoal, é sobre a dificuldade que nós temos na nossa vida, né? E a dificuldade ela está presente desde os primeiros passos, desde as primeiras respirações que nós damos. Ela está presente na nossa vida e nós vamos trazer esse conteúdo hoje sobre a visão das leis naturais, ou seja, das 7 linguagens naturais, certo? Eu te convido para presenciar esse assunto comigo e nós já vamos começar agora. Gente, vamos falar primeiro qual é a natureza da dificuldade. E hoje, como é importante a gente trabalhar a dificuldade desde cedo, né? Desde o início da vida do bebê, o decorrer da primeira infância, trabalhar a dificuldade pela natureza que ela é. Então a minha primeira pergunta para você que está me assistindo é a seguinte: qual é a natureza da dificuldade? Gente, para isso, para responder essa pergunta, nós vamos até o fim deste vídeo, porque quando a gente pergunta o que é a natureza de uma coisa, nós estamos perguntando tudo o que aquilo é, tudo o que aquilo simboliza, tudo o que aquilo significa. Então, para a gente adquirir esse significado sob a ótica das leis naturais, vamos ficar até o fim do vídeo, para que você entenda qual é a visão das 7 linguagens naturais, qual é a visão desse mecanismo novo, desse olhar novo, que vem para nos agregar, vem para nos ajudar no nosso dia a dia, para nos ajudar a nos completar como seres humanos e também para nos ajudar a educar os seres puros, os seres incríveis que estão nascendo e que nós às vezes acabamos atrapalhando esse desenvolvimento, ao invés de facilitar. Nós, como sociedade, às vezes a gente coloca dificuldades que não são necessárias, certo? Então, veja comigo, sobre a ótica das 7 linguagens, das leis naturais, nós vamos ter 2 tipos de dificuldade. A dificuldade número 1 é a dificuldade que a gente sabe que tem, né? É a dificuldade que nós vemos que nós temos uma dificuldade em alguma coisa. Mas geralmente nós vemos isso porque nós nos comparamos ou comparamos o nosso filho com outro, nós julgamos, nós esperamos algo, né? A dificuldade tipo 1 também ela é uma dificuldade ambiental. Ela é uma dificuldade de uma situação específica, né? Como, por exemplo, dificuldade em tocar instrumentos musicais, né? Ela é algo específico. E uma criança, por exemplo, gente, uma dificuldade de falar. Uma criança já com 4, 5 anos possui dificuldade de falar. Também é algo específico. Mas o que eu quero trazer para você agora é que todas essas dificuldades específicas, mecânicas, elas estão enraizadas na nossa natureza humana. Gente, a dificuldade tipo 1, ela sempre é algo externo. Então a gente vê essa dificuldade, ou nós vivenciamos uma situação, ou nós fomos exigidos, né? Mas todas as dificuldades, elas têm uma raiz, que aí vem a dificuldade tipo 2, que é o que as leis naturais estão trazendo pra gente. A dificuldade real não é aquilo que nós vemos. O que nós vemos é um resultado das grandes dificuldades que estão dentro da gente. Mas o mais legal, gente, é que a dificuldade, ela é uma natureza humana, ela é um processo.
Então, ao mesmo tempo, nós temos uma dificuldade tipo 1, que eu vejo, seja falar, andar, se comportar, conversar, se comunicar, fazer algo físico. É uma habilidade que não temos, ou que a criança não desenvolveu ainda, ou que o adulto desenvolveu da maneira errada, da maneira, né, que o ambiente cobra dele. Então, essa dificuldade tipo 1, ela é específica, porém, por trás dela, sempre há uma dificuldade maior, uma dificuldade de natureza humana, que é a dificuldade do tipo 2, que eu considero a mais importante. É aquela dificuldade que nós não completamos na nossa ordem natural. Ou seja, de 0 a 7 anos, nós temos um leque de curiosidades para conhecer. De 0 a 7 anos, nosso intelecto se abre ao mundo e ele quer conhecer esse mundo. Porém, se ele não conhecer esse mundo, ele vai ter uma dificuldade de se relacionar, de entender, de processar, de criar, né, gente? Então, as dificuldades, elas são parte da nossa natureza. Nós não devemos correr delas, nós devemos entendê-las, né? Nós devemos olhar para essas dificuldades e ver, poxa, eu não sei isso, isso e isso, então o que me falta para eu conseguir fazer isso? O que falta para uma criança que não fala conseguir falar? O que falta para um adulto que não toca instrumentos conseguir tocar? Né? Será que aquele adulto que não toca instrumentos, ele vai aprender somente no instrumento? Ou essa dificuldade física tem muito mais coisas por trás? Tem muito mais coisas dentro dela e que nós não vemos? Gente, a resposta é sim. Nós temos muito mais dificuldades de relacionamento porque nós não fomos apresentados a esse mundo. Então, veja bem, se você é um bebê e nasce hoje, você não é apresentado ao mundo. Ninguém te apresenta os sons do mundo, os corpos do mundo, nada como se relacionar, como as coisas funcionam. É por isso que hoje nós adultos temos dificuldades, porque nós não conhecemos nem esse mundo e nem nós mesmos. Então a raiz da dificuldade é a nossa natureza humana que não foi atendida. A raiz da dificuldade do seu filho, da sua filha, do seu aluno, é uma natureza que não foi atendida. Então, por isso, as leis naturais vão trazer para você o mais importante. Você deve sempre olhar para a natureza da dificuldade. Gente, é mais ou menos assim. Se eu tenho dificuldade de pegar o lápis, não é exclusivamente de pegar o lápis. Eu tenho uma dificuldade motora, uma dificuldade de sentir. Não é somente de pegar o lápis. E se você focar em pegar o lápis, você vai sim ter uma dificuldade e vai querer resolver essa dificuldade. Fazendo o quê? Pegando o lápis. E de novo, e vai, pega o lápis, mas muitas vezes não era pegando o lápis que resolveria essa dificuldade. E sim fazendo outras coisas, como por exemplo, pegando numa argila, né? Trabalhando o sensorial da mão, trabalhando a natureza da mão, trabalhando aquele lápis de outras formas. Então o que eu estou dizendo para você é que muitas vezes a dificuldade ela é atacada somente nela, né? Nós queremos que as crianças aprendam a falar e levamos na fono. Nós queremos que a criança aprenda a escrever e levamos nos profissionais que atendem essa área, né? Mas nós não estamos vendo que por trás daquilo, por trás daquela dificuldade, existe um corpo, existe um sentido, existe uma natureza. E qual é a natureza do nosso corpo, gente? Qual é a nossa natureza? É muito simples. A nossa natureza, ela precisa de 5 sentidos. Ela precisa desenvolver 5 sentidos. Ela precisa
abrir esses 5 sentidos em ordem natural, porque depois isso vai ser mais difícil. Então hoje nós vivemos um período de muitas dificuldades, porque nós estamos promovendo o desenvolvimento por uma via muito difícil, que é a via da educação artificial, que é a via do ser humano que só enxerga a forma. Ele não enxerga o que está além da forma. Ele não enxerga o que dá emoções para ele, né? Então esse ser humano de hoje, nós como sociedade, nós não estamos vendo, nós não estamos com a visão da raiz das nossas dificuldades. E isso é muito mais difícil, né? Falando de dificuldade, é muito mais difícil quando a gente não enxerga o porquê que existe uma dificuldade. E agora eu quero entrar num assunto muito legal. Como as leis naturais, elas sempre vão trazer uma natureza, elas sempre vão explicar tudo naturalmente, então não quer dizer que elas sempre resolvem alguma coisa. E sim, elas vão resolver muitas coisas, principalmente a origem das dificuldades, né? Porque nós vamos atacar a raiz e não o efeito. Exemplo, a criança que não consegue pegar o lápis, que não tem uma pegada de pinça, uma pegada aprimorada, né? Se eu atacar só a dificuldade, eu vou querer que ela faça e repita e repita e repita. Mas nas leis naturais, nós vamos trabalhar isso pela raiz, que é desenvolver todo um corpo, até o ponto de que esse corpo naturalmente vai entender o que deve ser feito. Gente, quer dizer então que eu estou trazendo para você o lado bom da dificuldade. Há sim um lado bom da dificuldade, porque ela é natural. Quando a gente nasce, nós temos todas as dificuldades. Mas o mais importante da gente destacar é que a dificuldade ela só é dificuldade quando alguém exige, quando alguém é comparado, quando alguém não está no seu processo natural. Então só há dificuldade quando nós não estamos em um processo de crescimento natural, né, gente? Então, exemplo disso, quando uma criança é exigida a falar, né? Ela é trabalhada para falar, porque isso é importante, a comunicação no falar, mas por trás desse falar o que temos? Nós temos um corpo, nós temos uma musculatura, nós temos um ouvido que identifica os sons, nós temos os 5 sentidos para aprender cada coisa na vida que nós temos que aprender. Então o lado bom da dificuldade é que todos têm, não há ser vivo que não tenha dificuldade, né? Isso é até engraçado, mas a gente tem que falar isso porque parece que até isso foi esquecido. Todos nós temos dificuldades, todos, sem exceção. E o nosso primeiro período para completar essas dificuldades é de 0 a 7 anos. Esse é o período mais importante. Então, as leis naturais trazem para a gente o quê? Se eu conseguir trabalhar naturalmente o primeiro período, eu vou evitar todas as dificuldades posteriores, né? Eu vou conseguir atender, ou melhor, facilitar o processo natural de aprendizado. Eu vou atender o que essa criança precisa, o que essa criança tem curiosidade, o que essa criança se interessa. Eu vou atender, mas para isso eu preciso saber atender. Para isso, você, mãe, pai, educadora ou educador, você tem que entender qual é a ordem natural desse aprendizado. Você tem que saber que uma criança de 0 anos, ela não está pronta para falar. Você tem que saber que uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, não é um adulto. É recém um bebê que está se transformando. Então você tem que olhar para essa natureza em primeiro plano. Porque se você não olhar para a natureza, não é possível atender às necessidades naturais que cada criança tem. E que você mesmo, como adulto, também tem, né? Quando nós não nos atendemos,
nós teremos uma dificuldade, porque nós não fomos atendidos. A origem das dificuldades, gente, primeiro, é natural, nós não somos perfeitos, né? Nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos nos completando, esse é o nosso processo natural de vida, né? Então, se eu puder ser atendido aos meus interesses desde o nascimento, com certeza eu vou evitar as grandes dificuldades da vida, né? Dificuldades de aprendizado, dificuldades de relacionamento, dificuldades de comunicação, que nas leis naturais a gente percebe que esse é o maior problema hoje na nossa sociedade. É uma dificuldade de ver, de ler si mesmo, de ler o outro, de ler as situações. Então nós não conseguimos nos relacionar como sociedade, como seres humanos, né? Como seres vivos, porque nós não estamos na nossa plena natureza, não estamos sendo atendidos. O bebê, quando ele quer botar algo na boca, ele não pode, né? Ele não é atendido. Quando ele quer se sujar, pegar as coisas, ir para lá, ir para cá, ele não pode, ele não é atendido. Bom, primeiramente, as famílias mal ficam com suas crianças. Então, como atender uma criança se você não fica com ela? Não tem como atender. A primeira e grande necessidade da criança não é atendida, que é estar com a família, que é estar com a mãe, que é estar com a sua comunicação, com a sua mãe. Começa daí, gente, começa daí. Esse é um assunto muito grave. Porque o pós-dificuldade, quando um ser descobre, ou quando a família ou a escola descobre que aquela criança tem dificuldades, o que acontece? O que é que acontece? Nós mostramos para a criança, nós validamos a dificuldade, nós ressaltamos a dificuldade, nós tratamos a dificuldade, medicamos a dificuldade, sendo que nada disso resolve a dificuldade. Simplesmente nós estamos aumentando, alimentando o que nós não queremos. E o que nós queremos está cada vez mais esquecido, cada vez mais encoberto pela grande dificuldade que nós estamos dando valor. Então, gente, é muito sério porque nós estamos como sociedade validando muito o negativo, olhando muito para o negativo e vendo as coisas como negativas. Mas será que elas são? Será que elas são negativas? Ou será que até nas dificuldades existem lados positivos? Com certeza, com toda certeza, a dificuldade é uma natureza. Ela existe porque nós abrimos o nosso intelecto camadinha por camadinha. Nós só podemos abrir a camada posterior após passar o nosso percurso, após passar nossa ordem natural. Um bebê, por exemplo, ele não sabe que ele tem dificuldade de falar. Para ele está tudo bem. Uma criança não sabe que ela tem dificuldade de ir ao banco, de entender de finanças. Ou seja, nós não sabemos de muitas dificuldades que tem por vir na nossa vida. E isso desde a infância, né, gente? O que acontece? Nós só vamos perceber uma dificuldade quando ela aparecer, quando ela for necessidade. Então, antes de uma necessidade aparecer, nós não temos dificuldade, está tudo bem. Você não vai perceber suas dificuldades se você não buscar fazer coisas. Se você não fizer nada, você não vai ter dificuldade. Mas se você buscar fazer coisas artísticas, belas, caprichadas, coisas mais intelectuais, você vai se perceber com dificuldade. Por quê? Porque você está se testando. Você está botando a mão na massa.
Você está vendo que você nunca fez aquilo, que aquilo não é conhecido, né? Então, o que acontece é que a dificuldade hoje ela está muito em maior evidência do que o que nós já sabemos, do que o que nós já somos, o quanto as crianças já são, o quanto elas já apresentam de inteligência, de comunicação, de relacionamento, o quanto elas já estão ativas e se desenvolvendo, mas as pessoas e a sociedade está sempre pedindo o que não existe. Então todos nós hoje estamos sob uma pressão social muito grande e estamos aumentando nossas dificuldades, né? Qual que seria o melhor a fazer, gente? O melhor a fazer sempre é a gente olhar para a dificuldade como natural. As dificuldades são uma natureza, nós as temos porque nós estamos em aprendizado constante, nós não paramos de aprender, né? E se eu não passei por algo, aquilo vai ser difícil para mim. Simples assim. Se eu nunca esculpi uma escultura, quando eu for fazer a primeira vez, talvez não saia perfeitamente, talvez seja difícil, porque eu nunca fiz aquilo, né? Então, tudo que nós não conhecemos, tudo que nós não vivenciamos, vai nos gerar uma dificuldade natural. Mas a pergunta é, o que fazer? Se eu tenho uma dificuldade, o que fazer? Eu vou me lamentar, eu vou me tratar, eu vou buscar terapia, eu vou desistir, porque é o que muita gente faz, desiste daquilo que não fez bem feito da primeira vez. Ou um outro exemplo, né, gente? Vem me vindo os exemplos. Na escola eu passei por isso. Eu era muito boa em artes e em exatas não era ruim, era mais ou menos, eu gostava de tudo. Mas eu era muito melhor em arte porque eu fazia mais. Eu desenhava, pintava, estava sempre em contato com isso. O que foi me dito na escola? Que eu era de humanas, que eu não era de exatas. Você não tem talento em exatas, você tem talento em humanas. Gente, que é isso? Que é isso? O que é isso que falam pra gente na escola e que a gente acredita cegamente, sem se aprofundar em nós mesmos? Acontece que depois, na fase adulta, nós vamos em busca disso, né? E essa foi minha busca, gente. Uma das minhas buscas. O porquê que nós somos direcionados ao longo da nossa vida, nós somos direcionados em um caminho ou em outro. Você é de humanas e você é de exatas. Por que nós não podemos ser de tudo, afinal? Por que nós não podemos romper cada dificuldade da nossa mente, do nosso físico, dos nossos sentidos? Por que não? Quem disse que nós não podemos? Ninguém disse que nós não podemos, gente, mas disseram que nós éramos mais isso ou mais aquilo. E isso acaba marcando muito. Tudo que nos é dito acaba ficando, acaba sendo registrado. Então hoje um grande fator da dificuldade humana é o julgamento, né? Nós estamos passando períodos muito difíceis porque, além de não desenvolver as habilidades, nós estamos julgando o tempo inteiro. Então, se você não conseguiu uma vez, você se julga incapaz. Se a sua criança não conseguiu 1, 2, 3, 10 vezes, ela é incapaz? Ou vale a pena tentar mais milhões de vezes até conseguir? É simples assim, gente, é muito simples. E nós vamos ter que nos abrir como seres humanos para retornar à nossa natureza, que aprende o tempo inteiro, que desenvolve habilidades, nunca é tarde, nunca jamais é tarde, tanto que hoje nós temos idosos passando na faculdade, finalizando a faculdade. Então o que isso quer dizer? Vencer as dificuldades, gente, uma por uma, é um processo de aprendizado. Mas eu não posso pensar que aprendizado está restrito
a poucas coisas. Aprender não é só ler e escrever e calcular e passar no vestibular. Gente, aprender se refere a tudo que nós somos. Nós somos muito. Nós somos muita coisa. Nós, primeiramente, temos 5 sentidos que não estão sendo desenvolvidos. Então, tudo começa por aí. O lado bom da dificuldade é que ela nos avisa, ela nos mostra o que nós devemos fazer. Se eu não sei algo, é justamente aquilo que eu tenho que fazer, que eu tenho que aprender, que eu tenho que buscar. Se eu não sei tocar um instrumento, mas eu sempre quis, não julgue como difícil alguma coisa, porque aquilo pode ser difícil para você, né? Não julgue uma criança que não fez algo bem feito numa primeira vez, ou nunca julgue uma criança, por favor, porque uma criança está no primeiro processo de aprendizado. Ela tem toda a primeira infância para se desenvolver, para olhar para esse mundo, para se relacionar com esse mundo pelos seus sentidos. Então vamos eliminar o julgamento, vamos eliminar o medo de não ser autossuficientes, vamos eliminar o julgamento e parar de dizer para as crianças que elas não são capazes, ou que elas não falam direito, ou que elas ainda não são que nem o primo, o amigo. Vamos parar de comparar, porque cada ser humano sempre vai se desenvolver de acordo com o seu ambiente. Com o seu ambiente. Todas as dificuldades que nós temos são o somatório dos nossos ambientes. Na live passada, no encontro passado, nós falamos sobre o poder do ambiente, o que o ambiente é para o crescimento humano, né? Então o ambiente ele é tudo, porque é o ambiente que vai estimular, é o ambiente que vai exigir, é o ambiente que vai mostrar ou não, né? Por que eu estou falando isso agora? Porque muitas vezes a gente exige do ser humano algo que nem a gente faz, né? Exemplo, uma professora, um professor que exige um resultado do seu aluno, mas se você der a prova para o professor, ele não vai conseguir fazer, né? Ou ele exige um comportamento X, mas ele mesmo não faz isso. Isso serve para mãe e pai também, né, gente? Às vezes a gente exige tanto do nosso filho, da nossa filha, mas nós não somos essa exigência. Então, nós como ambiente, nós seres humanos, pais, mães, professores, nós somos um ambiente. E dentro dos ambientes que nós constituímos, casa, escola, sociedade, nós criamos outros ambientes de estimulação. E esses ambientes, eles nos estimulam o tempo inteiro. Outra causa da dificuldade de aprendizado infantil é que os ambientes não estão organizados. Os ambientes não estão organizados para desenvolver a natureza humana, né? Eu mesmo tenho alunos que nunca puderam tocar na terra. São como a gente fala, né? Criado em apartamento. Então essa pessoa, mesmo criada em apartamento, ela tem a oportunidade de botar a mão na terra, de adquirir esses sensores que vão constituir toda a sua arquitetura cerebral. Mas se eu não posso tocar, se eu não posso sentir as coisas ao meu redor, eu não vou ter isso na minha tela, na minha memória, no meu registro, na minha natureza. E depois essa criança vai ser exigida, né? Ela vai ser exigida para ter uma arquitetura, para ter uma inteligência que ela não desenvolveu. Então, gente, parte do princípio. Nossos ambientes, eles estão cheios de estímulos e eles estão exigindo algumas coisas específicas. Exemplo, escola, né? Escola, as casas cheias de objetos, cheias de sons, cheias de campos, cheias de verbo, né? Os ambientes totalmente desorganizados, exigindo evolução infantil.
Evolução intelectual, o que é isso? Eu sempre pergunto o que é isso porque eu sempre me pergunto que ordem de vida é essa que nós estamos vivendo, que nos acelera, que nos desorganiza, que nos cobra e que nos coloca sob pressão tão grande que nós não temos mais nem prazer em viver como sociedade, né? A gente vê cada vez mais os índices de suicídio, inclusive infantil, subindo. Por quê? Porque esse mundo já não é mais o mesmo mundo prazeroso, de evolução, de aprendizado. Esse mundo é um mundo de cobrança, de negação, de insatisfação, de infelicidade, de doença, de depressão. Mas essa é a realidade, gente, ou nós estamos fazendo isso? Eu acredito que nós estamos fazendo isso, né, meio que sem pensar. Por isso que esse é o motivo também desses encontros, dessas lives, desse projeto de educação, de desenvolvimento humano, que são as leis naturais, porque nós vamos ter que despertar. Nós estamos tendo que despertar. E é para ontem. É para ontem esse despertar. Isso está nos cobrando diariamente um preço caro, que resulta na nossa saúde integral, na nossa educação integral como ser humano, no nosso relacionamento integral. O resultado de tudo sempre é o relacionamento, né, gente? E hoje nós também temos um quadro muito interessante, que é a questão dos autistas. Quanto mais autistas vão existir, gente, quanto mais crianças vão passar por isso, porque nós não estamos vendo a raiz da situação. Nós estamos tentando, como sociedade, como meio científico, encontrar até no DNA, até na partícula menor, a origem desse transtorno, né? E nós não estamos encontrando. As pesquisas já apontam várias direções diferentes. E a que mais fecha comigo e com as leis naturais é que o autismo é gerado por uma questão ambiental, por uma questão de nutrição ambiental, por uma nutrição de estímulos. Então volta de novo, gente, qual a origem da dificuldade? A origem da dificuldade sempre é o quanto o ambiente proporciona de vivência para esse indivíduo. Um autista, por exemplo, pelo menos todos os que eu tenho acompanhado aqui na Escola Harmonia, todos os autistas que eu tenho, todos eles estão relacionados a um ambiente específico. E eu trago isso muito forte nas leis naturais, porque é uma percepção que eu tenho e ganhei através de experiência, através de anos, né? Trabalhando com crianças nesses quadros e trilhando o caminho para o autismo. Gente, essas crianças todas, elas vivem em um ambiente específico, que é o ambiente com o eletrônico em sua frente. Essas crianças estão com dificuldade de sentir o mundo, de usar seu corpo, de ter concentração, de se comunicar, de desenvolver o verbal. Por que que os autistas têm essas dificuldades? Qual é a raiz? Qual é a raiz de qualquer dificuldade? Lembrem comigo, a raiz de qualquer dificuldade é eu não ter passado pela experiência. E o autista que está no eletrônico, ele não passa por experiência alguma. Ou melhor, a criança que está no eletrônico, com seu corpo físico, qual é a experiência que ela adquire? Qual a experiência que um bebê, ao nascer, vai ter se ele somente ficar em um eletrônico? Então, se você analisar comigo por esse ponto de vista natural, sempre buscando a origem, as causas, né, da dificuldade, você vai perceber que sempre há uma carência de sensores,
uma carência de 5 sentidos, uma carência de nutrição ambiental, que nas 7 linguagens nós chamamos, né, de ambiente que nos nutre, que nos estimula com som, com cheiro, com vibrações que eu não escuto, com verbo, com cores, né, com formas. Tudo aqui ao meu redor, ao seu redor, está estimulando suas emoções, seus pensamentos. A prova disso é que a gente ouve uma música e lembra de coisas passadas, né? A gente ouve um som ou olha um objeto e se recorda de experiências anteriores. Sabe usar ou não sabe usar? De fato, gente, esse é um assunto para muitas lives, para muitos encontros. É um assunto muito profundo e por isso nós estamos com esse projeto, que é um projeto de toda quinta-feira nós nos encontrarmos às 20 horas para conversar, para tirar dúvidas, para falar sobre esses assuntos tão importantes, mas principalmente para trazer uma visão simples. O simples não quer dizer fácil, mas ele quer dizer essencial, uma visão essencial da educação, do desenvolvimento humano e de como nós podemos continuar nossa evolução como adultos e principalmente como nós podemos educar hoje pelas leis naturais. Porque se nós entendermos, gente, se você puder entender as leis naturais, né, que estão em todos nós, ao mesmo tempo você se completa como mãe, como adulto, como professor, e ao mesmo tempo você facilita o processo natural que está se desenvolvendo na criança. Uma frase muito importante: nós podemos facilitar o processo natural de desenvolvimento infantil, ou a gente pode, o que estamos fazendo, dificultar esse processo, querendo que eles pulem de fase, exigindo que nós achamos que seja importante, né? Exemplo básico, gente, uma criança de 2 anos indo fazer inglês. A criança nem desenvolveu ainda a linguagem, mas ela já está sendo exigida uma segunda língua, um segundo idioma. Nada contra, mas eu acredito que isso tenha que ser natural, né? O que tudo indica que é uma ordem de desenvolvimento e que você pode baixar o nosso e-book para encontrar a pirâmide das 7 linguagens. Existe uma ordem natural de desenvolvimento de 0 a 7 anos. E todos nós hoje temos que entender, olhar para essa ordem para poder nos organizar. Se eu sei que me falta alguma dessas linguagens, eu vou e completo. Se eu sei que o meu filho e minha filha estão em tal ordem, em tal etapa, eu atendo, eu cumpro com aquilo, eu atendo a necessidade daquela ordem, né? Então é muito fundamental hoje nós termos as leis naturais para poder nos guiar, porque senão, gente, nós vamos criar dificuldades, nós vamos exigir coisas que não são importantes, nós vamos dar valor para o que não existe. Se a criança não fala, tudo bem, ela se comunica com outras coisas, né? Desenvolva fase por fase, saiba esperar, saiba que existe uma natureza no aprendizado, saiba que a dificuldade é um presente e ela está sinalizando, ela está falando com a gente, ela está se comunicando. Nós não temos que querer eliminar a dificuldade, nós temos que transformá-la em aprendizado. E como é que a gente faz isso? Agora é que vem a questão, né, gente? Porque se eu não quero eliminar a dificuldade, mas eu quero transformá-la, o que é isso? Primeiro passo, gente, quando existe uma dificuldade, essa dificuldade, ela provavelmente deve ter aparecido de 0 a 7 anos. Mas o que acontece
é que as famílias estão cada vez menos com as crianças. As professoras nas escolas estão com muitas crianças. Como é que nós vamos olhar a dificuldade de cada criança? Se nem as famílias estão com as crianças e as professoras não conseguem ver criança por criança, né? Então é um nó. É um nó muito difícil de desamarrar, porque nós não temos nem de um lado e nem de outro lado atendimento. E a gente leva lá para dar remédio, para consertar a dificuldade, para acalmar a criança que está gritando por ajuda, gritando por experiência, gritando por liberdade. A gente leva essa criança para tratar. Quem é que precisa de tratamento aqui? Me respondam, por favor. Mas a gente já sabe, né? Seguindo essa lógica de raciocínio, a gente percebe que é a nossa sociedade que precisa de tratamento, né? Porque nós estamos fugindo das dificuldades e não acolhendo elas, não olhando para a natureza delas. A natureza da dificuldade é a falta de uma experiência. Basta eu ganhar experiências de vida, principalmente dos 5 sentidos. Quanto mais experiências sensíveis eu tiver, meu olhar também se tornará sensível. Minhas emoções eu vou sentir mais. Eu vou questionar mais o que eu sinto. Mas se eu não posso sentir, se eu sou medicado para não sentir minhas emoções, quando é que eu vou resolvê-las? Quando é que eu vou transformar minhas dificuldades em aprendizado? Então é muito grave, gente, nós tratarmos as dificuldades. É muito grave a gente negar, a gente negativar uma dificuldade. Ela é um presente, ela é um sinal de que eu ainda tenho algo para aprender. E mais, elas não param. As dificuldades, elas só aumentam. Esse é o processo da nossa vida. Mas se eu não acolher nenhuma dificuldade pequena, imagina uma dificuldade grande. É por isso que na nossa sociedade nós não temos uma cultura artística, uma cultura intelectual, uma cultura filosófica. Alguns são artistas, raros, né? Artista é o escultor, é o pintor, é o músico, o filósofo lá longe, doutor, né? Gente, essa natureza humana, ela está em todos nós, né? Mas se a gente não resolve pequenas dificuldades, elas se transformam em grandiosas dificuldades e vai ficar muito mais difícil resolver. Então, o primeiro passo é o seguinte: a gente tem que atender às pequenas dificuldades das crianças desde o nascimento. Se a criança te chamou, vá. Gente, vá. Ela tá pedindo, ela tá mostrando. Se a criança quer botar algo na boca, quem que quer botar? É o intelecto que quer botar. É o aprendizado que precisa passar por aquilo. Então nós temos que atender pequenas coisas para que essas pequeninhas coisas se empilhem e se transformem em aprendizado e se transformem em intelecto, em consciência. Mas se eu não atendo nada pequenininho porque eu não dou valor, né? Porque na nossa sociedade poucas coisas são valiosas, na visão capitalista, é claro, né? Mas na visão humana, na visão diária, na visão de relacionamento humano, o pequenininho conta, o bom dia conta, olho no olho conta, responsabilidade conta, né? Então, quando eu atendo pequenas dificuldades em ordem natural, de 0 a 7 anos, seja o que for, seja qualquer coisa, gente. Imagina a sua criança, veja o que o seu filho pede. Ah, isso é muito legal, isso é muito legal. Júlia, como é que eu vou saber as dificuldades da minha criança? Ou as dificuldades do meu bebê? Ou as minhas próprias dificuldades? Gente,
olhe para a pirâmide das 7 linguagens. Analise você mesmo. No nosso e-book tem a pirâmide. Baixe o e-book gratuito e você ganha a pirâmide também. Você vai perceber o que você sabe em cada degrau, né? Primeiro degrau, segundo degrau, terceiro, até chegar no último degrau, que é o nosso intelecto. Então, analise, olhe para sua criança e veja o que falta para ela. Qual parte da natureza humana ela não vivenciou, né? Ou, principalmente, gente, vejam por suas habilidades. Qual é o medo que você tem? Qual é a habilidade que você gostaria de ter, mas não tem? Né? O que você gostaria de fazer já é um indicativo. Já é um indicativo de que é ali que você tem que ir. É ali que você tem que completar. É passar por essa dificuldade. E outra coisa, pessoal, outra coisa que eu tenho que falar. Nós vivemos uma cultura, além de ser uma cultura que remedia tudo e que não segue a natureza, a gente remedia tudo, né? A gente vive uma vida bagunçada, não atende às necessidades, não é sensível, principalmente na infância, né? E depois a gente quer consertar. Então, tá tudo errado, tá tudo em ordem, em desordem. Não há ordem para isso. Mas principalmente as artes. As artes nos mostram nossas grandes dificuldades. Por quê? Nas 7 linguagens, arte é um nível de relacionamento. Arte é a sexta linguagem que nós temos, a arte de se relacionar, a arte de ver, a arte de fazer. Gente, a arte é uma dimensão. E essa dimensão, ela bota grande parte das pessoas em dificuldade, né? A maioria das pessoas tem dificuldade em fazer algo mais belo, mais caprichado, mais difícil, mais demorado. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa cultura do imediatismo. A gente aperta um botão e a coisa vem pronta. A gente paga e recebe o produto pronto. A gente vai para a escola e recebe todo o conhecimento pronto. Então essa cultura do imediatismo, ela não nos cria como seres humanos naturais. Ela nos cria como trabalhadores, e somente trabalhadores naturais. Nós somos mandados e a gente obedece. É uma cultura da obediência, né, gente? Não é uma cultura artística. Não é uma cultura livre, de pensamento livre, de questionamento, né? Então, o que nós devemos fazer? Primeiro, começar em cada lar. Nós não vamos mudar um plano grandioso. De novo, nós temos que mudar algo pequenininho. Então, isso tem essa mudança de paradigmas, ela tem que começar em cada pessoa, em cada família. Cada família vai ter que despertar seu olhar sensível para as leis naturais, né? Para poder atender sua criança e manter a saúde dessa criança. Porque não pense você que uma criança medicada está sob saúde. Não pense você, leia a bula e você vai ver os efeitos colaterais de qualquer remédio. Simples assim. Questione, porque se você não questiona o que lhe é dado pronto, você tem uma dificuldade intelectual, né? Então, por favor, as leis naturais estão aqui para despertar em você, na sua família, no seu cotidiano, uma natureza que nós temos, a natureza de pensar, a natureza de questionar que vida a gente está vivendo, que educação a gente está dando para as crianças, né? Quando você começa a questionar isso, você não para de questionar, porque você vai perceber que todas as dificuldades da nossa vida, elas são uma cadeia,
uma evolução de dificuldades não atendidas, né? Quando a gente começa a não atender nossas dificuldades ou das crianças, nós começamos a empilhar não aprendizados, empilhar carências. E um ser com uma torre de carências é um ser que não vai conseguir se relacionar, é um ser que não vai se comunicar, é um ser que não vai querer viver nesse mundo, que não vai sentir prazer e não vai ter propósito. Então, gente, para a gente trabalhar com a natureza humana, com o desenvolvimento humano, eu preciso atender de 0 a 7 anos as necessidades naturais. Naturais, tá? E quando surgir uma dificuldade em mim como adulto, seja de tolerância, seja de paciência, seja de cognição, de entendimento, né? Como é que eu atendo isso? Gente, eu tenho que olhar para isso, mas eu vou ter que atender sempre, sempre, sempre pelos meus 5 sentidos. A nossa natureza, ela depende de 5 sentidos, sempre, ao longo de toda a vida. Nós temos que aprimorar esses 5 sentidos. Se eu sou um adulto insensível, eu não tenho 5 sentidos, dá tempo. É difícil? Não sei, vai ser diferente para cada um. É por isso que, primeira coisa, eliminar os julgamentos, né? A dificuldade de cada pessoa é diferente, porque toda a nossa bagagem é diferente, o nosso baú de experiências, ele é diferente. Então nós não podemos nos comparar, e não podemos comparar as crianças também. Todos são únicos e apresentam dificuldades únicas, mas nós temos algo em comum. O que nós temos em comum é que nós transcendemos todas as dificuldades com nossos 5 sentidos, passando por experiências de vida, vivenciando, conhecendo, sendo apresentado ao mundo, sendo apresentado às possibilidades infinitas, né? Outra coisa muito legal, gente, estamos quase no fim. Se você puder, faça um pequeno teste com a sua criança ou com você mesmo. O que você gosta? Pergunta básica, pergunta simples. O que a criança gosta? O que você gosta? O que a gente gosta, às vezes, a gente tem dificuldade. Mas por que nós gostamos? Né? Por que aquilo nos chama? Por que às vezes uma dificuldade nos atrai? Porque nós sabemos que a gente dá conta de transformar essa dificuldade em um aprendizado. Então nós temos um sensor natural, nosso intelecto. Ele sabe que ele é capaz. Então ele vai justamente no que ele não conhece. Ele sabe que ele precisa conhecer as coisas, que ele precisa passar por experiências. E a gente não para, né, gente, de passar por experiências ao longo da vida. Mas as mais importantes experiências são sensíveis. A gente tem que atender a nossa sensibilidade, a nossa audição, a nossa visão, o nosso paladar, né? O nosso olfato, que é pouquíssimo trabalhado, ninguém trabalha olfato, é muito pouco trabalhado, e mais interessante é que é na zona do olfato que se criam novos neurônios. É muito incrível, né, gente? Então, olhando para a natureza humana, com as leis naturais, eu tenho certeza que você vai ter mais visão, que você vai ter um outro ponto de vista mais simples, mais prático, né? Basicamente, resumindo o nosso encontro hoje, eu estou trazendo para você poucas dicas. Resumindo, atender às necessidades de 0 a 7 anos, ou como adulto, se eu não vivi 5 sentidos, eu tenho que atender isso depois, certo? Segundo, trabalhar artes, trabalhar o capricho, persistir
tentar 1000 vezes. Terceiro, não exigir. Vivenciar sem exigência. A exigência, ela existe nesse meio competitivo, né? Nessa cultura da competição. Mas na realidade, o que existe? Existe um processo. Eu não posso ser exigido antes de passar por um processo. Então, vamos abrir nossa mente, né, pessoal? Abrir nossa mente, sair da caixa, sair dessa cobrança social e parar de nos exigir. Saber que nós passamos por processos o tempo todo e que tudo nos alimenta. Terceiro ou quarto, não sei. O ambiente é responsável pelo aprendizado. O ambiente é responsável pelo que nós conhecemos ou não conhecemos, pelo que nós julgamos ou não julgamos, né? Lembrar sempre que nós não sabemos as próximas dificuldades que vamos ter. A criança, ela não sabe das dificuldades que tem pelo seu futuro, que tem pela frente. Ela está presente. Então, a melhor maneira da gente transformar a dificuldade em aprendizado é estar presente. Quem está presente? Nossos 5 sentidos, nosso sentir, nosso observar. Então, gente, que bom estar aqui falando sobre isso, porque esse assunto é fundamental para a gente falar de desenvolvimento humano, para a gente falar de consciência, para a gente falar de educação, para a gente falar de futuro, né? A dificuldade, ela prepara o nosso futuro, ou não. Se eu não puder passar pela dificuldade, pelo erro, né? Eu não vou ter um futuro vivido. A gente sempre escuta, aquela pessoa é vivida, tem bagagem, tem experiência de vida. O que é isso? Né? Então, o que significa isso profundamente por trás da nossa natureza é que nós temos um completar. E as dificuldades nada mais são do que esse caminho para nos completarmos como seres humanos. Esse caminho que é diferente para mim, que é diferente para você, que vai ser diferente para as gerações futuras, que foi diferente para as gerações passadas. Esse caminho de aprendizado, ele é diferente para todos nós, mas ao mesmo tempo ele é natural, né? Ele sempre vai estar em concordância com o ambiente que a gente está. Então, vamos resumir isso com atender às necessidades, olhar o lado bom da dificuldade. A dificuldade é um sinal positivo que há um aprendizado a vir pela frente, né? E como a gente trabalhar isso? Desenvolvendo os 5 sentidos, desenvolvendo o corporal, dando atividades sensoriais, estando presente, porque sempre que a gente está presente, a gente resolve muita coisa, a gente consegue ver com os olhos da realidade. Então esteja presente com a criança, esteja presente com seu filho, com sua filha, né? Se dê este prazer e este aprendizado. Porque quando a gente está presente com as crianças, nós aprendemos muito. Eles aprendem também porque eles estão livres, né? Eles são atendidos. Mas a gente aprende muito a se relacionar, a se comunicar. Certo, gente? Então, muito bom a gente falar do lado bom da dificuldade, muito bom, excelente. Vamos abraçar a dificuldade, vamos acolher as dificuldades, não vamos ter vergonha. Coisa antiga, coisa velha, ter vergonha do que a gente não sabe. Não é vergonhoso, é natural. É natural eu saber um pouquinho de arte, um pouquinho de música e não saber de uma outra infinidade de coisas. É natural você saber sobre o que você trabalha, sobre o que você estudou e não saber sobre tudo que você ainda não viu.
tudo isso é natural. Essa é uma natureza. Então vamos acolher nossas